Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal, os ouvintes da rádio, né, do seu programa. Um prazer estar aqui. Eu acho que pela primeira vez, né, eu venho aqui no programa de Marcos falar sobre... Pois é, a gente já se conhece há vários anos. Agora é a primeira vez que você está aqui no nosso programa, né? Eu vou aparecer mais vezes para falar. Na verdade, eu tenho um projeto lá na UFRN, que faz mais de 3 anos que eu dou aula lá, segundas e quintas. E às vezes eu só apareço nas rádios mesmo quando é coisas extraordinárias. Esse workshop é algo extraordinário porque muita gente me cobra informações relacionadas ao yoga, porque na verdade o praticante mais ativo que tem na cidade sou eu, porque eu pratico um estilo chamado Ashtanga Yoga e eu dou essas aulas de Hatha Yoga na UFRN 2 vezes na semana, que já apareceu gente de várias idades, gêneros diferentes, e o projeto continua toda semana lá, né? O workshop é para justamente a gente fazer a prática de yoga e a gente conversar sobre yoga, alguns pontos, né, que muita gente fica em dúvida, quais os benefícios que o yoga faz, de onde é que o yoga vem, como é que começa a praticar yoga, né? Muita gente me procura na internet para saber isso, porque muita gente quer usar a yoga como uma ferramenta de transformação pessoal, mas não sabe por onde começar, né? Então esse workshop é para falar sobre isso. A gente vai ser 2 dias pela manhã, 14 vagas, porque a sala lá na UFRN ela só permite mais ou menos 15, 16 pessoas, né? Na semana aparece por aula lá 20 pessoas, mais ou menos a média, né? Então vai ser 2 dias, sábado de manhã e domingo pela manhã de 7 às 11. A gente começa com a prática e depois eu vou conversar sobre algumas coisas relacionadas ao yoga, né? Que são 2 conversas em 2 dias diferentes sobre coisas diferentes. No sábado sobre a anatomia do yoga, sobre sequências, como criar sequências, o que são as posturas de yoga. E no domingo sobre a questão da respiração e da meditação, que muita gente associa o yoga à meditação, mas na verdade a meditação é um passo do yoga, porque o yoga está dentro de uma filosofia de 8 passos, sabe, Marcos? Os indianos, eles montaram um sistema filosófico que diz assim: Marco, você vai praticar posturas de yoga, vai praticar muita respiração, vai praticar foco, concentração para você chegar a uma iluminação, que seria o último passo, que justamente é a meditação, né? Como eu pratico muita respiração e muitas posturas, eu posso chegar a esse estado de meditação em sentido de quê? De tranquilidade, de ter uma respiração mais fluida, do meu organismo, que é o corpo, funcionar melhor. Porque às vezes a gente associa a meditação só essa questão de ficar calado, de fechar os olhos, de ficar sentado ali, de contemplar, mas isso não é fácil de fazer, porque o mundo atrai muita distração para o corpo da gente, então nem todo mundo consegue fechar os olhos e se recolher, que o recolhimento é um 5º passo do yoga. Então precisa se ser iniciado no yoga, às vezes, pelas posturas, que no Ocidente, no caso do Brasil, muita gente entra na yoga pelas posturas, que no caso foi o meu caso. Porque eu comecei a praticar yoga? Porque eu comecei a fazer as posturas e o meu sistema sanguíneo, a minha circulação sanguínea, ela foi melhorando. Então, depois que eu comecei a praticar muitas posturas, eu fui entender o que era o yoga, de onde veio, que geralmente é assim, a gente começa pelas posturas, aí depois a gente vai ver que o yoga são 8 passos, que não é definido de hoje, já é um sistema filosófico que é falado na Índia há mais de 6.000 anos, ou seja, é uma sabedoria, né, milenar, praticada pelo povo de lá. Hoje a gente tem esse conhecimento todo do yoga por causa da internet, né, que a gente tem muita gente praticando yoga no mundo todo. Tem brasileiros que vão na Índia constantemente. A mestre que eu conheço lá do Rio, ela vai agora, ela já foi várias vezes. Então muita gente tem acesso à Índia e traz essa informação e repassa para outras pessoas. Por que é difícil praticar yoga? Porque inicialmente a gente tem que praticar uma autoconsciência do corpo, né? A gente desconhece às vezes o corpo da gente, como funciona dentro, e tentar criar como se diz assim, um ciclo de respiração mais tranquilo, porque a nossa respiração ela tende a ficar curta por causa de poluição, às vezes obstrução das vias aéreas, a gente perde a capacidade de respirar com profundidade, principalmente na respiração diafragmática, que é uma respiração que traz muito benefício ao corpo, que muitos psicólogos frequentam a aula na UFRN e falam isso sobre mim, que praticam e indicam aos pacientes.
Então, o workshop é para isso, é para a gente conversar sobre yoga. Vamos praticar lá de 7h30 da manhã, fazer uma aula e depois a gente vai conversar sobre yoga. Então, o principal objetivo do workshop, no caso, é você conhecer o yoga. É praticar o yoga e justamente fazer essa conversa. Na semana, eu não tenho tempo da gente conversar sobre yoga lá. Eu chego lá de 5h50, faço uma aula até 7h10 da noite e às vezes a gente não fala sobre yoga. Então, muita gente às vezes faz a yoga, mas faz a yoga corporal, que é a yoga física, que é fazer as posturas, que na verdade muita gente é atraído pela yoga por isso, porque vê uma postura de cabeça para baixo, levando os pés para cima, às vezes o quadril muito aberto, tudo isso faz com que a pessoa se sinta, como é que se diz, atraída para fazer yoga, né? Então, quando ela chega lá, ela entende que o yoga não é só físico. Você tem que fazer uma respiração, você tem que aprender a respirar novamente, que às vezes a gente não desobstruir as narinas para a gente justamente conseguir benefícios que são benefícios sutis. Por exemplo, eu faço uma yoga física, mas é uma yoga que me deixa forte fisicamente, mas que dentro de mim também me deixa mais forte. Meus pulmões funcionam melhor, eu penso melhor, eu tenho um sono melhor, eu sei escolher os alimentos melhor. Tudo isso vai criando uma força energética dentro de mim. Tudo isso graças à yoga? Graças à yoga, porque a yoga, essa questão do movimento com a respiração, que é o segredo do yoga, é você justamente fazer o movimento junto a uma respiração. E essa respiração ela é diafragmática, ou seja, ela aumenta a sua capacidade pulmonar, aí tudo isso lhe deixa mais tranquilo. Agora, por que somente 14 vagas? Porque a quantidade menor facilita, por exemplo, o entendimento? Facilita porque algumas pessoas, por exemplo, algumas posturas precisam-se que o professor vá lá e ajuste ela, porque o professor ele já tem a experiência na postura. Por exemplo, como eu pratico posturas quase diariamente, às vezes eu não faço só no domingo ou no dia de lua, porque falam que há uma influência no corpo quando a lua está cheia ou está nova, então só é nesses dias que eu não pratico. Então, como eu tenho a experiência na prática da postura, aí então isso facilita com que eu vá no aluno e ajuste o aluno. Uma pessoa me perguntou ontem se conseguiria aprender yoga através de vídeos, né? Aí, qual é a diferença de eu aprender na internet e a pessoa aprender comigo? É porque eu vou estar presente, eu vou dizer a ela até onde ela pode ir, eu vou dizer a ela que ela precisa respirar. E às vezes isso a gente sabe que o vídeo não consegue transmitir bem, ou seja, não tem o toque, né, do professor. Então, as 14 vagas é justamente para ser menos pessoas, para eu poder conversar melhor com essas pessoas, para essas pessoas aprenderem e usar isso na vida delas, né, como uma ferramenta. E em dezembro eu vou fazer outro, acho que com mais 14 vagas, que eu acho que dia 10 e 12 de dezembro. Né? Quem quiser garantir a sua vaga nesse dos dias 23 e 24 deste mês, como é que faz? Pronto. Eu tenho um perfil na internet, no Instagram, que eu posto informações relacionadas ao yoga. Chama-se Yoga Te Ajuda. Isso no Instagram? Isso no Instagram. É um Instagram que eu fiz um perfil para divulgar a questão das aulas que eu faço e também informações relativas ao yoga. Então lá tem o link para que dá no endereço do workshop, que é feito pelo Simpla, que é uma plataforma de compra de ingresso, né? Mas a pessoa ela pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que também não é difícil. O meu número também está lá no perfil do Yoga Te Ajuda, no Instagram, né? Meu nome é Ivanilson Barro Júnior. Aí a pessoa pode entrar em contato comigo, né? E saber as informações lá. Lá tem o link lá na bio do perfil, que tem justamente dizendo toda a programação e o que a gente vai tratar nesses 2 dias, né? Inicialmente as pessoas curiosas mais por causa da prática mesmo de posturas físicas, mas o interesse mesmo com o yoga é justamente desmistificar a origem do yoga, né? Porque algumas partes do corpo trazem calma, ou seja, isso influencia na anatomia do corpo, e a gente aprender também a fazer técnicas de respiração, que são importantes. Muita gente não sabe, mas às vezes eu posso praticar yoga sem mexer no corpo. Em que sentido? Fazendo desobstruções das vias aéreas e praticando respirações que são chamadas pranayamas, né? Que essas respirações, elas são usadas muito para pacientes que estão em tratamento de câncer, que traz calma. São usados muito para idosos também, para crianças, né? Por exemplo, em algumas escolas em São Paulo já tem aulas de respiração para os alunos, para trazer calma para os alunos, né? Mas
O difícil é justamente a gente tentar convencer as pessoas a praticar nessa respiração. Ivanilson, é claro que tem um custo, né? Então é bom que as pessoas entrem em contato até para saber quanto é que custa o curso, né? O workshop. Isso. Lá na UFRN, como o campus ele é cedido a mim, o espaço, voluntariamente, né? Agradecer à professora Sandra, porque ela sempre está junto comigo. Ela acredita que a UFRN ela pode ser justamente um lugar que a gente busque também um autoconhecimento, e o yoga faz isso, né? Esse encontro com o ser. Ela participa das aulas. Então, o custo é de 110 por causa que o dia vai ser R$50, e os R$10 é por causa da plataforma que eu coloquei no Simpla, né? E a gente vai sortear uma vaga para um estudante lá da UFRN para ele participar, né? Lá. E é aberto a qualquer pessoa. As aulas também na semana não tem essa questão de dizer, eu sou aluno da UFRN, não, é aberto para todo mundo. A ida para levar o yoga para a UFRN foi justamente democratizar o yoga. As aulas da semana, no caso, são gratuitas? São gratuitas lá. Toda segunda e toda quinta-feira, né? De 5h50 eu chego lá, eu levo 18 tapetes. Né? Algumas pessoas já se estimularam com a prática e já compraram o seu próprio tapete e levam. Porque não tem essa questão de vaga, não tem dono de tapete, então muitas pessoas já chegaram lá e já estavam ocupados os tapetes. Então algumas pessoas já compram. Então vamos lá. Então você está aqui falando aqui do workshop que vai acontecer dias 23 e 24. Isso, de novembro. De novembro. Agora, quem quiser ter acesso às aulas gratuitas de yoga que você dá toda segunda e quinta. Segunda e quinta. Isso. 18 horas. 18 horas. É só se dirigir ao SEDES. Só se dirigir, não paga nada. Não paga nada, não tem inscrição, não tem muita gente fica receoso por ir, né? Lá, então, por exemplo, hoje eu vou estar lá de 6 horas da noite, então quem quiser conhecer o yoga, né? Quem é que mais procura as aulas? Rapaz, mulheres, né? Porque eu acho que o sistema hormonal da mulher, ela recebe bem o yoga, né? Mas muitos idosos têm ido lá também, e na parte feminina, mulheres mais jovens também, né? A grande maioria. Tem aparecido os homens, só que os homens são meio acanhados para a questão de alongamento, porque o alongamento, o yoga, ele apareceu para o ocidente como uma ginástica, né? Então muita gente associa a ginástica a uma coisa feminina, mas na verdade a yoga foi começada a praticar pelos homens na Índia. E justamente uma mulher que está viva lá hoje, que tem um legado lá na Índia, foi a primeira mulher a dar aula para homens, e foi uma polêmica lá na Índia, né? Porque mulher não fazia yoga na Índia, né? Então a yoga ela é interessante porque não precisa não tem idade. Recentemente teve uns estudantes da UNP que fizeram uma pesquisa lá sobre o batimento cardíaco e a frequência e o batimento cardíaco e a pressão arterial. E fizeram um teste em 10 pessoas em 2 aulas e descobriram que a yoga não aumenta a frequência cardíaca e nem a pressão arterial. Então pode ser feito por qualquer idade. Ou seja, pode ser tem uma senhora de 65 anos. Pode. A partir de que idade, no caso? 10 anos de idade. Já podem fazer yoga. Pode fazer. Na Índia que tem crianças que começam mais cedo, né? 4 anos, 5 anos de idade, né? Sei. Começa praticando respiração. Por exemplo, se eu fosse dar aulas para criança, eu poderia dar aula para criança de 9 anos de idade, fazer só questões de respiração, de brincadeiras, para tudo isso trazer calma. Agora, para quem nunca teve, por exemplo, aula de yoga, como é que deve ser o começo? Como é que deve começar? Bem, o começo é o seguinte, a ideia é que não se faça a prática de posturas com o estômago cheio, né? Porque geralmente as aulas que eu dou é no fim da tarde, por exemplo, na feira da noite. Então muitas pessoas às vezes acabam se alimentando muito, né? E começar numa sequência bem antiga chamada... Não pode comer 2 pratos de sopa e fazer yoga, não? O sistema digestivo vai funcionar rápido, aí você vai correr no banheiro com 10 minutos. Por quê? Por que acelera o sistema digestivo? Porque a gente faz muitas posturas que atingem o sistema central, que é o abdômen. Principalmente por causa da respiração, né? Então, tem essa questão de fazer a prática com 3 horas depois de ter se alimentado. A prática pode ser feita cedo da manhã porque o corpo está mais purificado. E começar por uma sequência bem antiga. Todo mundo pergunta, professor, eu não sei por onde começar a yoga, por onde começa. Aí eu ensino a pessoa a começar a fazer uma sequência de... São 12 posturas que chama saudação ao sol, que ela começa em pé. Você leva o tronco para frente, depois vai para o chão, deita e depois volta a ficar em pé.
ela se repete em pé e se repete no chão. Então, se você fizer 5 ciclos dela, dá em média 16 minutos, você faz mais de 100 respirações pelo nariz, e tudo isso vai trazer calma, vai fazer com que a respiração equilibre a energia do corpo. A gente às vezes não consegue fazer porque a gente não sabe memorizar isso. Então, inicialmente é bom que se procure um professor, porque o professor ele sabe dizer, você comece por aqui, né? Quando eu comecei sozinho, mas justamente depois eu tive que procurar outros praticantes de yoga, né? Eu já tive em Natal, já tive em Fortaleza, já tive em Jericoacoara para encontrar uma mestre lá do Rio. Tudo isso para justamente ela me repassar o que ela já sabe com o tempo de yoga. Qual é a diferença de mim para os alunos? É isso, é porque eu pratico. Eu já estou há mais tempo na caminhada. E também se capacita, né? Exatamente. Ivanilson, agora para quem, por exemplo, o ideal antes de você praticar yoga é você fazer uma avaliação médica ou não há necessidade? É interessante porque algumas pessoas pode ser que tenha algum tipo de limitação. Por exemplo, artrose é uma limitação para o yoga porque o yoga trabalha o corpo. Então, às vezes você não pode movimentar o joelho tão forte, entendeu? E às vezes pode ser também uma condromacia patelar também, que muita gente tem, né? Pode ser dores no ombro. Muita gente também chega na UFRN reclamando de dores no pescoço por causa da cervical. Aí, às vezes, Marcos, isso é problema de lombar, de sacro. Então, é bom que a pessoa, se ela puder, ela veja se ela é capacitada para isso. Os médicos todos que as pessoas têm aqui em Caicó têm dito, não, faça yoga, continue lá, porque eles sabem que a yoga é boa por causa dessa questão de baixa intensidade no movimento. Né? Ou seja, uma pessoa de 65 anos, é claro que ela tem uma movimentação mais lenta, mas ela pode fazer a movimentação de uma forma mais consciente, que também o yoga trabalha a consciência corporal. Então, é bom que seja feito por causa disso, que a pessoa ela tem, às vezes, algum problema de saúde. Eu vi aqui no Instagram, o Yoga Te Ajuda, né? A fotografia de uma grávida, de uma gestante. Isso. E era inclusive a minha dúvida, gestantes também podem praticar yoga? Pode. Na verdade, a única pessoa que não pratica yoga é preguiçoso. Por quê? Porque eu recebo mensagem todo dia de gente sobrepeso, ou seja, o yoga não tem nacionalidade. A não ser a origem de ter sido indiano. Então, um americano e um africano pode praticar a yoga. A yoga não tem essa questão de ser magro e gordo. Quer dizer que não tem que perder peso para praticar yoga? Não tem que perder peso. Em muitas salas de yoga a gente encontra pessoas gordas praticando. O que essa pessoa está fazendo ali? Respirando. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Através da respiração, ela vai trazer calma ao corpo e até mudar a forma de alimentação. Ela pode até emagrecer porque ela se conscientizou que ela come demais, exagerado. Entendeu? Por que qualquer pessoa pode praticar yoga? Porque respira, que é a energia do corpo é essa, porque ela tem ossos e porque ela tem pele. Muita gente me pergunta no Yoga Te Ajuda e morre de rir porque eu respondo assim, sabe? Eu sou gordo, eu posso fazer yoga? Digo, a única pessoa que não posso fazer... eu faço assim. Você tem pele, você tem osso, você respira? Sim, então você pode praticar yoga. Porque às vezes a alimentação é mental, sabe, Marca? Às vezes você tem uma mentalidade fraca, de que não consegue, que isso não é para você. Aí tudo isso é na sua cabeça. O corpo físico, tem uma senhora de 65 anos que faz lá e faz coisa muito mais alongada do que de meninas de 20 anos lá. Então, o que eu digo às pessoas? Essa senhora ela tem uma cabeça boa, ela é tranquila, ela tem uma vida cheia de verdade. Então, tudo isso faz com que ela não duvide que o corpo dela não consegue. Nós vivemos uma sociedade hoje muito sem paciência com tudo. As pessoas perdem a paciência com facilidade, né? E o yoga pode ajudar nesse controle? Pode, porque a respiração diafragmática ela faz com que sua capacidade pulmonar ela melhore. Porque é o seguinte, a gente tem 3 pontos de respiração. A gente pode respirar numa respiração baixa, numa respiração média, na caixa torácica e numa respiração em cima. O que acontece? A poluição ela faz com que as narinas da gente percam essa capacidade de fazer essa troca de gases, que a pessoa não entende que respiração é uma troca de gases. Entra oxigênio e sai CO2. Então, muita gente é estressada porque a respiração é curta.
porque não pratica exercícios cardiorrespiratórios de caminhar, de andar de bicicleta. As pessoas não querem mais andar a pé. Aí tudo isso a respiração vai ficando curta. Então qualquer situação você age de uma forma nervosa, porque o seu sistema nervoso, que é os sistemas de resposta, o simpático e parasimpático, eles estão tudo ativados ali, entendeu, Mar? Então quem tem uma respiração tranquila não vai ativar o sistema nervoso tão fácil. Né? Não, tá aqui não. Então, a respiração, ela é um meio, uma ferramenta que você pode conquistar essa calma, né? Qual seria o tempo que você poderia praticar? 5 minutos de respiração. Por exemplo, eu posso sentar agora, parar aqui, fechar meus olhos, pegar minhas mãos e obstruir um lado da narina e tentar ver se algum lado está entupido. Por quê? Você poderia ensinar para quem está em casa agora nos ouvindo e também nos assistindo pelo Facebook, pela TV Curtição, um exercício de yoga? Posso. Inicialmente a gente usa a mão direita, porque a mão direita ela facilita na questão do fechamento da narina. O que as pessoas precisam entender? A narina direita, ela justamente é o que joga o fluxo de respiração do lado esquerdo do cérebro. E a narina esquerda, ela joga respiração para o lado direito do cérebro. Então, às vezes, a gente é nervoso porque um lado do cérebro da gente não está recebendo respiração e, às vezes, é porque não está entrando em nenhum lado e o outro. Então, a gente pode pegar a mão direita e justamente fazer um símbolo que chama mudra e tampar com 2 dedos o lado esquerdo da narina. Quando você tampa um lado esquerdo da narina, você justamente deixa o outro aberto. Então você vai inspirar pelo lado que está aberto, vai trocar os dedos, tampar onde estava aberto e soltar onde estava fechado. Então se você fizer isso 5 minutos, por exemplo, essa respiração ela é conhecida como respiração de alternação, que a ciência já comprovou que além dela trazer benefícios à oxigenação da cabeça, essa questão de melhorar a respiração no corpo, ela melhora também funções fisiológicas, ou seja, você diminui as vísceras na barriga, ou seja, aquela barriguinha que a gente tem de ponchete, ela é diminuída porque o abdômen ele vai entrar e vai sair, vai fazer com que diminua as vísceras, que chama-se visceroptose. Mas o benefício maior de praticar a desobstrução da narina, Marcos, é justamente trocar gases. É entrar oxigênio, passar pela traqueia lá nos brônquios e justamente fazer essa troca nos alvéolos. Às vezes a falta de calma da pessoa é porque ela não consegue fazer essa troca. Então você encontra muita gente que inspira bem, coloca muito oxigênio, mas não consegue soltar nada. Aí isso vai condensando. É esse tipo de coisa que se fala na física quântica. Por exemplo, no Instagram hoje está cheio de gente falando sobre isso. Física quântica, ó, o universo vai lhe dizer aí, mas tudo isso você consegue conquistar na respiração sem ler nada sobre isso. Então, todos os dias você fazendo isso, você já consegue dar uma relaxada. Já dá uma relaxada. E ela pode ser feita a qualquer momento. Você pode parar, ir num banheiro, fazer lá 5 minutinhos. Pode ser feito quando acordar. Pode ser feito em momentos de estresse. Porque o momento de estresse ele vem justamente por causa, às vezes, de falta de oxigenação na cabeça. Então, se você fizer essa respiração, que chama-se respiração de alternação, que tem vários artigos na internet científica já comprovando os benefícios, né? Você consegue ficar mais calmo. Mas os 5 minutos, no caso, você tem que estar sempre alternando, né? Alternando, direita, isso. Algumas pessoas lá na Ferrina, às vezes, têm obstruído um lado, então eu faço muito assim, eu tampo a esquerda e faço com que a pessoa expire só pelo um lado, aí depois faço só no outro, aí depois eu faço a alternação. A alternação ela é interessante porque justamente ela trabalha contrário. Como a respiração, ela cruza assim como um X e vai para a cabeça, então quem bota pelo direito faz com que o lado esquerdo do corpo receba a respiração. Então, às vezes, o organismo da gente não funciona direito porque não entra a respiração, às vezes, pelo lado esquerdo da narina, só entra pela direita. Aí isso faz com que o corpo... Pronto, é aí que surge a ideia do yin e yang, do lado do preto e branco. Ou seja, às vezes você só tem respiração na direita, aí você fica muito solar, muito forte. Aí quando vai para a esquerda, que é um lado mais de sentimental, que é o lado direito do cérebro, você não consegue colocar lá dentro. Então a respiração de alternação pode ser feita em qualquer momento, por qualquer idade. Deixa eu contar só um caso curioso aqui que aconteceu. Uma menina, ela me perguntou sobre isso. Ela fez, Ivanilson, eu sou muito estressada no trabalho. Eu trabalho no escritório de contabilidade em Caicó e eu fico muito estressado. O que eu devo fazer? Eu disse, você fecha os olhos, vá no banheiro. Não é interessante fazer na frente das pessoas, que as pessoas não entendem às vezes esse processo. E perde um pouco também a concentração, isso, né? E perde. É bom que você se afaste um pouquinho, vá num canto, sente um pouquinho, que não tenha tanto barulho, né?
Aí ela fez isso, o que eu faço? Eu digo, ó, você se isola um pouquinho, vá no banheiro, faça 5 minutos de respiração alternação, que chama-se respiração de Nadi Shodhar. Teve um evento lá na UFRN do Centro Espírita, que ela me convidou para ir, e ela trouxe um senhor lá de Natal que faz meditação, que ele faz 15 anos que organiza um evento chamado Semana do Silêncio, que é levar um pessoal para um canto e todo mundo passar 7 dias sem falar muito, praticando o silêncio, né? Ela fez a mesma pergunta, esse evento foi 5 meses depois que ela fez a mesma pergunta a mim, né? Ela fez, eu sou estressada, não sei o quê, qual o conselho que você dá? Ele olhou para ela e fez assim, respirar. Você vai lá, senta e respira. Quando foi no final que ela me apresentou e fez, esse é o nosso professor de yoga aqui. Aí ele fez, rapaz, você que era para estar aqui. Por quê? Porque todas as meditações de respiração que ele apresentou no evento lá são tiradas de onde? Da yoga. Da Índia. Então, a resposta que ele deu a ela foi a mesma que eu dei a ela há 6 meses atrás. Por que ela não fez isso? Porque a gente quer uma resposta bonita de uma pessoa que vem lá de não sei da onde, que acende uma luz, que se vista de indiano, e a mesma resposta, às vezes, até você já sabe. Então, né? Você acha que ao invés da gente contar até 10, a gente poderia respirar melhor? Eu poderia respirar melhor. Na verdade, às vezes você está nervoso por isso, por causa que o ar não está saindo e às vezes também não está entrando. E quando se entra oxigênio. É isso que... Porque o yoga ele é muito associado a essa questão de energia, de figuras energéticas, assim, de seres imaginários, de incenso, essas coisas. Mas as pessoas não entendem que a base do yoga é a base da vida. Qual é a base da vida? Respirar. Sem respiração, ninguém está vivo. Então, eu posso praticar os pranayamas de yoga sem nem fazer parte do universo do yoga. Sem nem me vestir de dhyana, sem nem acender incêncio. Só tendo consciência de que se eu respirar melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, mais calma. Só para fechar, qual é a importância da gente, de vez em quando, aderir, por exemplo, ao recolhimento? A gente se recolher um pouco, a gente silenciar um pouco. Qual é a importância? O yoga ensina isso também? Ensina. O 5º passo do yoga chama-se pratyahara, justamente chama-se recolhimento dos sentidos. Quando se pratica muito posturas e respiração, você chega a isso porque isso chega de uma forma natural. Por exemplo, eu digo muitas pessoas que isso acontece comigo porque, como eu pratico todo dia, aí às vezes eu estou sentado lá em casa na cadeira e de repente eu me recolho os sentidos, ou seja, o que é recolhimento de sentido? Eu não tenho ansiedade de ficar comendo, de ficar usando de televisão, de mexer, ou seja, eu fico sentado ali e ali do jeito que eu estou, às vezes eu fico 1 hora por ali o recolher o sentido é justamente você não se distrair. É você dizer, não, hoje eu não vou ficar assistindo televisão até tarde, hoje eu não vou mexer tanto no celular, hoje eu não vou comer exagerado, né? Porque você vai começando a entender que os nossos sentidos eles podem ser controlados. Hoje as pessoas procuram o recolhimento dos sentidos no silêncio. Porque o silêncio hoje é difícil de se fazer, porque o mundo exige muito que a gente fale, que a gente escute, que a gente veja, né? Toda hora os grupos de WhatsApp estão aí para isso, que há muita gente ansiosa em querer dizer que está acontecendo alguma coisa, que morreu alguém, não sei o quê. Então, recolher o sentido em silêncio hoje é justamente a coisa mais difícil que tem, porque o mundo é muito distraído e muito rápido, então a gente quer estar sempre falando, sabe, Marco, dizendo que está acontecendo alguma coisa. Então, se você conseguir ficar 1 hora em silêncio, sem mexer em nada, você está fazendo recolhimento de sentido. Só para recapitular, de 23 a 24 deste mês, acontece em Caicó, o primeiro workshop de yoga, lá na UFRN, apenas 14 vagas, um investimento de apenas R$110. Quem quiser mais informações, algum telefone de contato? Tem, o meu WhatsApp é 849, né? 9191-6904. 9191-6904. É o número do WhatsApp. Ou no Instagram, Yoga Te Ajuda, porque muita gente tem me chamado por lá, porque às vezes é mais fácil, né? E lá você ajuda mesmo, né? Ajudo. Esse perfil aí do Yoga Te Ajuda, você pode dar uma olhada aí depois pra vocês aí, que tem, como diz a gente, tem uns carão assim, dizendo que às vezes a gente não faz yoga por ser preguiçoso, por ser indisciplinado, mas tem também informações relacionadas à anatomia, como fazer a postura, o que a gente deve praticar no yoga, qual é a yoga que a gente deve praticar fora do tapete, que é um yoga de voltar à paz, a questão da harmonização do universo, dos seres, das plantas, cuidado com o meio ambiente, que é importante, né, com a água, com
a fauna e a flora, né? Tudo isso é yoga, né? Ivanilson, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Obrigado aí pela oportunidade. Quem quiser conhecer o yoga pode aparecer nas segundas e quintas lá na UFRN. Muita gente tem me encontrado lá, porque a UFRN, como é um canto central, então é mais fácil de encontrar lá, né? Eu também dou aulas na semana particular, se a pessoa tiver interesse. Eu dou aulas geralmente às vezes 5 horas da manhã na semana. Quem quiser fazer, pode me procurar na UFRN ou no perfil Yoga Te Ajuda. Obrigado, viu, Marcos, pelo espaço. Espero voltar aqui mais, viu? Tranquilo, 8 horas.